Você sabe que precisa cuidar melhor do corpo, mas segue adiando sem entender por quê. Existe uma ferramenta visual simples que revela exatamente onde sua saúde está falhando de forma silenciosa. Hoje eu vou te guiar pelos 8 indicadores para diagnosticar e corrigir isso agora. Se cansaço constante te rouba energia sem explicação, esse vídeo é obrigatório para você. Na formação em Ciências do Bem-Estar, teve uma aula que me fez parar. A professora fez 2 perguntas para a turma. Primeiro, quantos de vocês sabem que precisam dormir melhor, se alimentar melhor e se mover mais? Todas as mãos foram levantadas. Segunda pergunta, quantos de vocês realmente fazem isso de forma consistente? Quase nenhuma mão ficou no ar. E ela disse algo que ficou gravado na minha memória. Saber não é suficiente. O problema não é falta de informação, o problema é que o cérebro humano foi programado para preferir recompensas imediatas e cuidar da saúde quase nunca dá resultado imediato. O resultado aparece semanas, meses, anos depois. Por isso a gente adia, por isso a gente sabe e não faz. Eu saí daquela aula diferente e eu comecei a fazer uma pergunta que eu nunca tinha me feito com honestidade. Como está a minha saúde de verdade? Não a saúde que eu imagino ter. Estou falando da saúde real, a fotografia honesta do momento. E quando eu parei para responder isso com honestidade, eu percebi que várias áreas estavam silenciosamente me custando energia, clareza e disposição. E eu nem estava percebendo. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você já teve um dia em que fez tudo certo, dormiu, trabalhou, se esforçou e mesmo assim se sentiu completamente sem energia? Sem saber de onde vem esse cansaço? Muitas pessoas tentam resolver isso com café, mas o problema quase nunca está em apenas uma coisa. Ele está espalhado em várias áreas ao mesmo tempo. Sono ruim, alimentação ruim, intestino comprometido, estresse emocional acumulado. E como ninguém para olhar para o sistema inteiro, o problema continua sem solução. Esse era eu. E pode ser você também. É exatamente por isso que eu quero te apresentar uma ferramenta que mudou a forma como eu olho para a minha saúde. A Roda da Saúde. Você provavelmente conhece a Roda da Vida, aquela ferramenta que avalia diferentes áreas da existência. A Roda da Saúde, ela funciona com a mesma lógica. Você vai olhar para diferentes áreas da saúde e vai dar uma nota para cada uma. E no final vai ter uma fotografia clara e honesta de como você está hoje. Mas antes de começar, eu quero te mostrar por que essa ferramenta ela é visual. Pensa no painel do carro. Você tem vários indicadores: combustível, temperatura do motor, nível de óleo, bateria. Se um desses indicadores começa a falhar, o corpo inteiro sofre. Pode ser potente, caro, rápido, mas se faltar o óleo no motor, ele não funciona direito. A Roda da Saúde funciona exatamente assim. Cada área é um indicador no painel da sua vida. Se um falha, todo o sistema sente. Tem outra imagem que ajuda a entender isso. Pense em sua casa com várias telhas. Se uma telha está quebrada, a água começa a entrar. Se várias estão quebradas, a casa inteira sofre infiltração. Cada área da roda é uma telha. Quando uma área está comprometida, o impacto aparece nas outras também. E tem um motivo importante para essa ferramenta ser visual. Quando você vê a roda torta na sua frente, o cérebro entende o problema com muito mais clareza do que quando você apenas pensa sobre isso. O que é invisível é fácil de ignorar. O que você consegue ver, você consegue enfrentar. Então pega papel e caneta e vamos pensar em cada área juntos. Desenhe um círculo, tipo um queijo fresco de 8 fatias, e você vai pintar as fatias de acordo com a nota. Primeira área, ausência de doenças. Você tem diabetes, hipertensão, enxaqueca frequente, dores no corpo com frequência, indigestão recorrente, doenças inflamatórias, ou é aquela pessoa que qualquer gripe que aparece por perto você pega? Se você não tem nada disso e seus exames estão bons, sua nota pode ser 9 ou 10. Se várias dessas coisas aparecem na sua vida, sua nota começa a diminuir. Seja honesto, observe e dê uma nota de 0 a 10. Segunda área, alimentação. Aqui tem um critério simples que eu gosto de usar. Você tem desembrulhado mais ou descascado mais? Os alimentos naturais se descascam. Alimentos industrializados se desembrulha. Se sua alimentação é baseada em congelados, biscoitos e ultraprocessados,
isso diminui sua nota. Se você consome refrigerante com frequência, isso já é um indicador importante. Por outro lado, se você tem vegetais, frutas e salada no prato com regularidade, esses são sinais positivos. Na minha experiência, quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu percebi que eu estava comendo muito mais coisas embrulhadas do que com casca. Então você observa e dê uma nota de 0 a 10. Terceira área, emoções. Você sente ansiedade com frequência? Se irrita com facilidade? Seu humor oscila muito ao longo do dia? Você guarda mágoa? Tem dificuldade de perdoar? Acumula ressentimento? O estado emocional crônico tem impacto direto no funcionamento do corpo. Emoção não é separada da fisiologia, emoção é fisiologia. Observe e dê uma nota de 0 a 10. Quarta área, respiração. Sua respiração é curta e superficial, que mal chega no peito, ou você consegue fazer respirações profundas que chegam até o abdômen? Durante momentos de estresse, você percebe que prende a sua respiração? Muitas pessoas fazem isso sem perceber. Observe e dê uma nota. Quinta área, físico. Você pratica atividade física? Se não faz nenhum tipo de exercício, a sua nota já começa mais baixa. 2 testes simples. Primeiro, tente, sem dobrar os joelhos, colocar as mãos no chão. Teste básico de flexibilidade. Segundo, tenta ficar agachado por 1 ou 2 minutos sem precisar sentar. Teste simples de força e mobilidade. Pesquisas mostram que a capacidade física tem uma relação direta com o seu desempenho cognitivo. Quando o corpo está mais funcional, a mente opera melhor. Pinta essa fatia aí. Sexta área, água. Você bebe pelo menos 2 litros d'água por dia? Muitas pessoas acreditam que bebem o suficiente, mas quando começam a prestar atenção, percebem que bebem muito menos do que deveria. E um detalhe importante, chá não é água, suco não é água, estamos falando de água pura. Pinta essa fatia aí. Sétima área, sono. Você dorme entre 7 e 8 horas por noite? Pesquisas mostram que o sono consolida o aprendizado e restaura o corpo. E a privação de sono compromete o sistema imunológico e altera os hormônios relacionados à fome. O sono não é tempo perdido, é quando o corpo se reconstrói. Quando o despertador toca, você acorda disposto ou fica lá apertando o botão de soneca várias vezes? Você passa o dia com sono? Você dorme muito tarde? Observa e dê uma nota. Oitava área, intestino. A ciência descobriu algo extraordinário. Nós produzimos mais serotonina, o neurotransmissor relacionado ao bem-estar, no intestino do que no próprio cérebro. O pesquisador Michael Gerson chamou o intestino de segundo cérebro. Quando o intestino não está bem, a mente também sofre. Você evacua todos os dias? Tem muitos gases? Barriga estufada? O formato ideal do cocô costuma ser semelhante a uma banana, inteiro, bem formado. Existe uma referência usada na medicina chamada escala Bristol, que avalia exatamente isso. Observe e dê uma nota de 0 a 10. Agora que você avaliou todas as áreas, faz o seguinte: some todas as notas e divide pelo número de áreas. Esse número é a fotografia atual da sua saúde. Talvez você olhe para esse resultado e perceba que a nota não está tão alta quanto você gostaria. Mas isso não é um problema. Isso é um diagnóstico visual e o ponto de partida. Isso ajuda muito o cérebro a entender a realidade. E quem sabe onde está, tem muito mais chance de chegar onde quer. Porque quando a roda está torta, a vida anda a solavancos. E quando a roda está equilibrada, a vida anda muito melhor. Ela desliza, ela flui. Então você ganhou clareza. Avalie a ausência de doenças, alimentação real, emoções, respiração, físico, água, sono, intestino, para ver a foto honesta do seu corpo. Não é teoria distante. É um diagnóstico visual que transforma sei, mas não faço, diagnóstico claro. Ação clara e equilibrada. Uma roda torta te dá uma vida com solavancos. Uma roda redonda, performance plena em tudo. Se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo.